Senhor Deus, em nome de Jesus, estamos aqui para ouvir a Tua voz. Estamos aqui para ouvir a Tua palavra. Estamos aqui porque não só de pão viverá o homem, viverá a mulher, mas viverá de toda a palavra que sai da Tua boca. E a Tua palavra, Senhor Deus, só é possível nos alimentar se a nossa alma, se a nossa mente, se o nosso coração, se todo o nosso ser rendido estiver, Deus, diante do Teu trono. Por isso, em nome de Jesus, eu declaro essa igreja diante do Teu trono para ouvir a Tua palavra e peço em nome de Jesus que sobre mim venha a graça, a sabedoria, o conhecimento do Senhor no proclamar desta palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Evangelho de João, capítulo 14, os irmãos já se adiantam abrindo no Evangelho de João, capítulo 14. Enquanto os irmãos procuram, eu estaria aqui introduzindo essa mensagem. Meus irmãos, há uns 15 dias atrás, tem mais ou menos isso, mais ou menos umas 2 semanas atrás, 15 dias, lá perto de casa, um homem me abordou. Me abordou assim de forma interrogatória. É como se ele quisesse tirar algo a limpo. E ele me abordou na rua e fez a seguinte pergunta: pastor, deixa eu perguntar uma coisa aqui para o senhor, só para me ver se é verdade. Olha só, como se eu estivesse cometendo um crime. Pastor, uma pessoa me disse que a igreja do Senhor é uma igreja tradicional. É verdade? E ele fez essa pergunta como se fosse um crime, como se a igreja estivesse cometendo um crime. Então eu respondi: meu irmão, para mim pouco importa. Para mim pouco importa se a igreja que eu pastoreio é tradicional ou é pentecostal. Para mim pouco importa. A minha preocupação, e eu preciso zelar culto após culto para que seja dessa forma, a minha preocupação é que a igreja Nova Jerusalém seja uma igreja bíblica, seja uma igreja onde a palavra é aberta no púlpito, e seja qual for o pregador ou a pregadora, a palavra seja pregada. Então a minha preocupação, meu irmão, é a respeito disso. Seja tradicional ou pentecostal, o importante é que a palavra de Deus está sendo pregada. Mas eu repito, a pergunta dele foi nesse sentido. Como se o fato da igreja ser tradicional e não pentecostal na mente dele, isso é errado, isso é um crime. E ele disse que uma pessoa informou isso para ele. Com certeza da seguinte forma: não vai naquela igreja não, que aquela igreja é tradicional. E eu respondi isso para ele. Para os irmãos que não têm conhecimento do que significa tradicional ou pentecostal, uma igreja tradicional, meus irmãos, é uma igreja que não ensina e que não enfatiza a respeito dos dons do Espírito Santo. E todo mundo que aqui congrega, inúmeras vezes, já me ouviu pregar a respeito do Espírito Santo, a respeito dos dons do Espírito Santo. Já uma igreja pentecostal enfatiza com muita força, com muita veemência, os dons do Espírito Santo, em especial os dons de língua. Uma igreja pentecostal enfatiza de forma assim veemente o Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, mas destacando acima de tudo o dom de línguas estranhas. Essa é a diferença entre tradicional e uma igreja pentecostal. Mas, meus irmãos, repito, para mim pouco importa a igreja pentecostal Nova Jerusalém ser pentecostal ou ser tradicional. O que importa é a palavra de Deus pregada. O que importa é a palavra de Deus sendo ensinada. Mas eu tenho certeza que a pessoa que procurou este homem, segundo ele, uma pessoa procurou ele para dar essa informação. Eu tenho certeza que quando essa pessoa disse isso para ele, a igreja do pastor Nido, a igreja tradicional, eu tenho certeza que ele não estava se referindo à igreja em si. Eu tenho certeza que ele estava se referindo à minha pessoa. Por quê? Porque eu não sou um pastor que prega no estilo pentecostal, que grita de tal maneira que quem está lá no fundo da igreja recebe uma cusparada. Não, eu nunca vou ser um pastor assim, porque não é o meu estilo, não é o meu jeito. Ontem, durante uns 30, 40 minutos, de forma maravilhosa, com os irmãos que estavam aqui na reunião de oração,
Pensa um ensino maravilhoso que Deus fluiu. Pensa uma palavra maravilhosa que Deus fluiu. Sem a necessidade do microfone, uma conversa simples e mansa, o Espírito Santo falou aos nossos corações. Então, certamente, eu tenho certeza que essa pessoa que procurou este homem para dizer que essa igreja é uma igreja tradicional, como se fosse um crime, porque não é, disse com isso em mente. Não, aquele pastor, ele não é um pastor pentecostal, por isso que a igreja não é pentecostal. Por isso, meus irmãos, mais uma vez eu me sinto na obrigação, como pastor, como sacerdote aqui nessa igreja, eu me sinto na obrigação de mais uma vez pregar a respeito do Espírito Santo, pregar a respeito do que é o Espírito Santo e os dons do Espírito Santo, para que a igreja seja iluminada pelo conhecimento de Deus e não pelos costumes, e não por doutrinas de homens que querem colocar uma placa no Espírito Santo. Ó, aquela igreja ali tem o Espírito Santo e por causa disso disse disso. Não. Na fachada de toda e qualquer igreja, meus irmãos, tem que ter uma placa. É necessário que haja uma placa. No Espírito Santo, não. No Espírito Santo, não. Placa de nenhuma igreja deve ser pregada, deve ser estampada no Espírito Santo. E eu sinto a necessidade. Eu sinto a necessidade de novamente, meus irmãos, ensinar. E como nós somos uma igreja que prega a palavra de Deus, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que novamente nessa noite irá nos ensinar a respeito do Espírito Santo de Deus. Do Espírito Santo do Deus vivo derramado sobre todo homem, sobre toda mulher que decide verdadeiramente entregar sua vida ao Senhor. Por isso, como eu já pedi aos irmãos, abram, aqueles que não abriram, abram no Evangelho de João, capítulo 14, a princípio, versículo 15, até o versículo 17. Assim diz o Senhor Jesus, aquele que nos deu o Espírito Santo: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não conhece, porque não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele, o Espírito Santo, habita com vocês e estará com vocês. Amém? Então aqui, meus irmãos, nesses primeiros versículos que lemos, nós descobrimos que o Espírito Santo é o quê? É um Consolador. Que o Espírito Santo é um Consolador enviado por meio de Jesus Cristo aos nossos corações. E o que um Consolador faz, meus irmãos? Um Consolador consola. Um Consolador consola. Meus irmãos, a primeira ação do Espírito Santo na nossa vida é ser uma mão de Deus a repousar refrigério, a repousar sossego, a repousar tranquilidade, a repousar literalmente consolo aos nossos corações abatidos, tristes e muitas vezes desanimados. Essa é a ação do Espírito Santo, meus irmãos, na vida do crente. Essa é a ação primordial do Espírito Santo de Deus na vida de todo homem, de toda mulher. A ação de consolar, porque essa vida não é fácil. Essa vida, meus irmãos, que nós vivemos nesse mundo não é fácil. E necessário é nos rendermos ao Espírito Santo, entendendo que Ele nos consola. Antes do pastor, antes da minha irmã, antes do meu irmão, o Espírito Santo, eu tenho o Espírito Santo. O Espírito Santo pode usar o pastor para dar uma palavra de consolo, o Espírito Santo pode usar um irmão para dar uma palavra de consolo, é claro que pode. Mas maravilhoso é e necessário é você entender que antes de qualquer pessoa bem intencionada, antes de qualquer pessoa usada por Deus, você tem o Espírito Santo para te consolar, você tem o Espírito Santo para desabafar, você tem o Espírito Santo para rasgar o seu coração diante dele e ser consolado por ele. Porque antes de qualquer outra coisa, o Espírito Santo, meus irmãos, é um consolador. Mas o Espírito Santo também ele faz. O Espírito Santo ele também faz algo na vida de todo crente.
E no mesmo capítulo, do capítulo 14, porém agora, do versículo 25 em diante, Jesus Cristo continua dizendo: tenho dito isso enquanto ainda estou com vocês, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembre de tudo o que eu lhes disse. Então aqui nós encontramos Jesus nos revelando que o Espírito Santo, além de ser um Consolador, ele nos ensina todas as coisas. O Espírito Santo, meus irmãos, é um professor. O Espírito Santo é um guia. O Espírito Santo é um professor, é um guia que todo crente, que toda mulher, que todo homem na presença de Deus precisa ter e ter relacionamento com Ele. Sem o Espírito Santo, nós não iremos conseguir dar um único passo seguindo Jesus. Sem o Espírito Santo, nós não iremos conseguir dar um único passo seguindo Jesus Cristo nesse caminho que se chama caminho da salvação. Sem o Espírito Santo, meus irmãos, é impossível. É o Espírito Santo que nos ensina, é o Espírito Santo que nos guia, é o Espírito Santo, meus irmãos, que nos orienta. Na carta do apóstolo Paulo ao Romanos, capítulo 8, Romanos capítulo 8, do versículo 26, o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, e como aquele homem foi cheio do Espírito Santo. Romanos capítulo 8, versículo 26, o apóstolo Paulo diz: da mesma maneira, também o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo que o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas. Nossas está no plural, por quê? Porque inúmeras são as nossas fraquezas, milhares são as nossas fraquezas espirituais. Eu não estou falando fisicamente, eu não estou falando no vigor físico. Inúmeras são as nossas fraquezas espirituais, meus irmãos, mas o Espírito Santo nos ajuda em todas as nossas fraquezas. Mas logo a seguir o Espírito Santo direciona o apóstolo Paulo a falar de oração. Meus irmãos, nós não sabemos orar. Nós não sabemos orar, o apóstolo Paulo ensina, mas o Espírito Santo nos ajuda. Qual é a revelação aqui, meus irmãos? Até a respeito de orar, é o Espírito Santo que ensina. Até a respeito de se colocar de joelhos no chão e abrir a boca para orar, sem o Espírito Santo ninguém vai conseguir, porque é o Espírito Santo que nos ajuda, que nos ensina a orar. E uma das fraquezas que nós temos, sim, é a respeito da oração. A oração, meus irmãos, é muitas vezes a ausência de oração, na verdade. A ausência de oração é uma fraqueza em nossas vidas constantemente. Quem não orou hoje aqui é um fraco. Quem não ora é fraco. Quem não ora é fraco espiritualmente. Mas nessa fraqueza, o Espírito Santo nos ajuda. Então, meus irmãos, o Espírito Santo é um consolador. O Espírito Santo é um professor. O Espírito Santo nos ensina, meus irmãos, a orar. Sem o Espírito Santo, um crente é apenas roupa de crente. Sem o Espírito Santo, um crente é apenas alguém que abre a boca para dizer: eu congrego em tal ou em tal igreja. Um crente, para ser crente, tem que ser de fato consolado pelo Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo, e tem que se render aos ensinamentos do Espírito Santo. E a respeito da oração, meus irmãos, é justamente aí que o Espírito Santo começa a fazer algo maravilhoso. É justamente a partir do momento que um homem com uma mulher se rende à oração, guiado pelo Espírito Santo, que algo começa a acontecer na vida deste homem e dessa mulher. O fruto do Espírito Santo. É a partir da oração, é a partir dos joelhos no chão, é a partir da rendição de um homem e de uma mulher ao Espírito Santo de Deus que o Espírito Santo começa a produzir. Se esse homem orar, se essa mulher orar, o fruto do Espírito Santo. E como eu amo, meus irmãos, falar do fruto do Espírito Santo. De todas as dádivas do Espírito Santo, o que mais me alegra, o que mais me deixa maravilhado é o fruto do Espírito Santo. Em Gálatas capítulo 5, versículo 22 em diante, o mesmo apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, nos dá ali
os sabores, eu chamo de sabores, os sabores desse fruto. Diz assim: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Perceba, o fruto do Espírito Santo, meus irmãos, tem a ver com comportamento. O fruto do Espírito Santo tem a ver com atitude. O fruto do Espírito Santo tem a ver com a forma que eu me relaciono com as pessoas, com os meus entes queridos dentro da minha casa, com os meus irmãos de igreja, com os meus vizinhos e até mesmo com os ímpios. O fruto do Espírito Santo é comportamento, é atitude, é jeito de falar, é jeito até mesmo de olhar. O fruto do Espírito Santo, meus irmãos, é transformação, é restauração de vida. Meus irmãos, qual é a evidência? Qual é a evidência de que uma pessoa é cheia do Espírito Santo? Infelizmente, por falta de conhecimento bíblico, ou tendo conhecimento bíblico, mas rejeitando esse conhecimento, muitas são as denominações que pregam, que ensinam, que acreditam de forma veemente que a evidência de que um homem ou uma mulher é cheio do Espírito Santo está no orar em línguas. Se não ora em línguas, não tem o Espírito Santo. O pobre coitado ou a pobre coitada pode passar 50 anos dentro da igreja sendo um crente fiel, um crente obediente, temente ao Senhor, por onde passa dá bom testemunho de que a vida foi transformada. Mas se o pobre coitado ou se a pobre coitada não ora em línguas, tem denominações, meus irmãos, que essa pessoa não pode nem ser porteiro da igreja. Por quê? Porque não ora em línguas, logo não tem o Espírito Santo, logo não pode ser consagrado, logo não pode ocupar nenhum cargo. E pense o sofrimento que isso causa no coração de muitos homens e de muitas mulheres sinceras. Por quê? Porque o entendimento humano, o entendimento literalmente humano prega isso, de que se não ora em línguas, não tem o Espírito Santo. Mas não é o que a palavra de Deus ensina, meus irmãos. À luz da palavra de Deus, a evidência de que uma pessoa é cheia do Espírito Santo é a transformação de vida. É a conversão sincera e verdadeira. Era irado, era cheio de ódio no coração, qualquer coisinha sentava a mão na cara do outro, xingava, enfim, era uma pessoa ruim, imoral, se converteu, foi transformado, foi restaurado. E isso, meus irmãos, é evidência do Espírito Santo de Deus na vida da pessoa, porque só o Espírito Santo, meus irmãos, pode transformar a vida de uma pessoa. Só o Espírito Santo pode restaurar a vida de uma pessoa. Só o Espírito Santo pode produzir esse fruto maravilhoso de mudança de vida. Não existe doutrina humana, não existe costume humano, não existe regra humana denominacional nesse mundo que possa mudar uma pessoa de dentro para fora. Pode mudar de fora para dentro. Do lado de fora aquela casca ali é o tal obediente. Do lado de fora, aquela casca ali está se enquadrando à doutrina e ao costume de determinada denominação, mas por dentro não tem fruto. Por dentro a desobediência impera, a rebeldia impera. Dentro da igreja, aquela casca de ser cheio do Espírito Santo, mas só a esposa sabe se de fato é cheio do Espírito Santo, só o esposo sabe se de fato é cheio do Espírito Santo, só os filhos sabem se de fato é cheio do Espírito Santo. Ou até mesmo os vizinhos, só os vizinhos sabem. Só os vizinhos de fato testemunham se é cheio do Espírito Santo mesmo. Então, meus irmãos, a maior evidência de que um homem, de que uma mulher é cheia do Espírito Santo não são os dons. Deus derrama os dons e nós temos que buscar os dons. O dom de orar em língua é importante, é necessário que toda igreja busque, porque aquele que ora em língua não fala a homens, mas fala a Deus. Na Epístola de Judas, versículo 20, lá está escrito que aquele que ora em línguas edifica a sua própria fé. Quem ora em línguas fortalece a fé, está se fortalecendo. A oração em línguas, meus irmãos, essencialmente, não é para uma igreja lotada. Aos ouvidos de uma igreja lotada, é a pregação da palavra de Deus com entendimento. Enquanto um pregador que está pregando, sim,
Em um momento ou outro ele vai ser tomado em língua estranha. Mas já pensou se eu estiver aqui só falando língua estranha? Vocês não irão aprender nada, vocês não irão compreender nada, porque oração em línguas estranhas não é para proclamar a palavra de Deus, é para fortalecimento espiritual. No púlpito é a palavra de Deus, com entendimento, com simplicidade, deixando a palavra de Deus fluir aos corações. Os dons não são evidência, é um sinal, pode até ser um sinal, mas a evidência clara, verdadeira, que uma pessoa é cheia do Espírito Santo é o fruto, é o bom testemunho por onde essa pessoa passa. Até porque, meus irmãos, os dons podem ser imitados. Os dons, meus irmãos, podem ser imitados. O fruto não. O fruto não pode ser imitado. Os dons espirituais podem ser imitados, seja pela humanidade da própria pessoa, pela alma da própria pessoa, ou na maioria das vezes por espíritos enganadores, por espíritos imundos. Meus irmãos, eu não fico deslumbrado com isso não. Ô pastor, mora ali em tal igreja, vai ter uma cruzada, vai ter uma campanha lá naquela igreja, e vai vir um pregador, uma pregadora lá de longe, e estão dizendo que essa pessoa revela o profundo e o escondido. Estão dizendo que essa pessoa coloca até o carro de som na rua anunciando. O senhor viu o carro de som anunciando na rua? Está vindo um profeta aí do manto. Ah, meus irmãos, isso não me deixa nem um pouco deslumbrado. Simplesmente eu vou perguntar para essa pessoa: e a palavra de Deus, ele prega também? Ela prega? Porque dons, meus irmãos, não me deixa deslumbrado de forma alguma, porque o meu discernimento espiritual é esse: dons podem ser imitados. O diabo pode conceder espíritos de engano, pode levar as pessoas até mesmo a falar em línguas dentro da igreja, até visões dentro da igreja. Algum tempo atrás eu vi um vídeo de um rapaz homossexual assumido, tão assumido que ele estava travestido com roupa de mulher, e ele fez um vídeo ali no quarto dele, né? Ele tem um canal no YouTube, se eu não me engano, e ele começou a conversar com alguém, a interagir com alguém naquela live, e perguntou para ele se ele já havia sido crente. É verdade que você já foi crente? Fizeram essa pergunta para ele. Ele falou: sim, foi verdade, foi verdade. Aí ele falou: eu tenho boas lembranças, eu gostava, inclusive eu estava sendo preparado, eu quase fui consagrado evangelista naquele tempo, porque Deus me usava muito. Aí quando ele disse isso, ele corrigiu. Quer dizer, eu achava que era Deus que me usava. Eu tinha visões, eu tinha revelações. Eu olhava para uma pessoa e via que aquela pessoa estava passando por alguma aflição. Eu via aquela pessoa e aquela pessoa confirmava. Mas depois aconteceram uns probleminhas, eu me afastei, me desviei. Aí um dia, olha só o que ele disse. Um dia a minha pombagira falou para mim que era ela. Tudo aquilo que eu estava vendo, todas aquelas visões, era ela que falava para mim. Espíritos malignos imitam dons espirituais, meus irmãos, porque eles são espirituais. Agora o fruto não. O fruto, meus irmãos, é impossível, meus irmãos, de ser imitado. É impossível. Certa vez o apóstolo Paulo, Atos dos Apóstolos, capítulo 19, eu sempre gosto de recorrer a esse tema, a essa experiência que o apóstolo Paulo ali viveu. O apóstolo Paulo, em determinada cidade, ele começou a pregar naquela cidade, e desde o primeiro dia da pregação, a Bíblia fala que uma jovem estava seguindo o apóstolo Paulo. Mal ele colocava o pé fora de casa para ir para a praça pregar a palavra, essa jovem começava a segui-lo e seguia gritando: este homem é o homem de Deus, este homem é um servo de Deus, está aqui para pregar a palavra do Senhor. Olha só que interessante, estava falando a verdade. Paulo é o homem de Deus, Paulo estava ali para pregar a palavra do Senhor, e a Bíblia fala que durante muitos dias aquilo estava acontecendo. Mas o apóstolo Paulo, meus irmãos, com discernimento espiritual, percebeu que aquela mulher, por mais que estivesse falando a verdade, aquela verdade estava vindo de uma fonte suja, que era um demônio. E a Bíblia diz que o apóstolo Paulo discerniu que era um demônio e expulsou o demônio daquela menina. Era um espírito de adivinhação, ganhava dinheiro adivinhando, tendo visões, tendo revelações.
Meus irmãos, se aconteceu no passado, aconteceu hoje. Dons espirituais podem ser imitados e é necessário que nós estejamos vigilantes. É necessário que nós tenhamos discernimento de espíritos a respeito do que está por trás daquela visão, daquela revelação que aquela pessoa está ali proclamando. Porque, meus irmãos, eu duvido que uma pessoa sem o fruto do Espírito Santo, eu duvido que uma pessoa que não tenha a vida transformada possa ser usada pelo Espírito Santo de forma poderosa. Eu duvido. Se eu estiver errado, no dia do juízo Deus vai me corrigir. Mas eu sinceramente duvido que um homem e uma mulher que não é transformada, que não é restaurada, que não tem ali o fruto do Espírito Santo, eu duvido. Se aparecer na minha frente com dons, com visões, com revelações, com profecias, se eu conhecer aquela pessoa, ou se o Espírito Santo tocar no meu coração e dizer, não é de Deus, eu duvido. Eu duvido. Porque o Espírito Santo é santo. Não é um espírito de porco. Não é um espírito imundo, é o Espírito Santo de Deus. A primeira ação do Espírito Santo na nossa vida é para nos transformar, é para nos restaurar. Só que infelizmente, no meio pentecostal, no nosso meio, existe esse erro de acreditar que antes da transformação, que antes da restauração, o Espírito Santo vai derramar dons, visões, profecias, revelações, de tal modo que muitos são aqueles que, ao invés de ir para a igreja, que ao invés de ir para uma reunião de oração para buscar transformação, vai para buscar os dons, vai para buscar poder, para ser usado, para ser conhecido como profeta, como raio-x de Deus, que enxerga o profundo e o escondido, mas a vida está uma porcaria, a vida está uma imundície, a vida está só na lama, mas quer ter os dons. Vai receber dons do diabo, vai receber dons espirituais, pode até receber sim, mas dons que vêm de Satanás. E mesmo que não receba dons de espíritos malignos, a própria alma corrompida dessa pessoa vai começar a imitar, vai começar a forjar, vai começar a liberar profecias enganosas, visões enganosas. Meus irmãos, a igreja precisa despertar. A igreja precisa despertar, meus irmãos, para essa situação. Ser cheio do Espírito Santo é vida transformada. Ser cheio do Espírito Santo é vida transformada. É um homem, é uma mulher verdadeiramente convertidos ao Senhor, dando bom testemunho. Ser cheio do Espírito Santo é o homem, é a mulher que fraqueja, que tropeça, que peca, mas imediatamente se coloca aos pés de Deus, pedindo perdão e abandona aquele pecado. Isso é ser cheio do Espírito Santo, meus irmãos. Mas em nome de Jesus, tire a cegueira dos olhos. Pare de se deslumbrar com gente pulando, sapateando, pregando, gritando. Tudo isso é um estilo de pregação? Eu não podemos. Eu não estou dizendo que quem faz isso é do diabo, mas nós não podemos olhar para isso e determinar que só por causa disso essa pessoa é cheia do Espírito Santo, porque é o fruto que revela, é o fruto do Espírito Santo que evidencia, que traz a evidência clara que a pessoa de fato é cheia do Espírito Santo. É um assunto delicado que eu vou tocar aqui agora, mas todo mundo aqui se lembra, tenho certeza que todo mundo aqui se lembra da cantora gospel Sara Mariano. Ela foi assassinada. Se eu não me engano, há 2 anos atrás ela foi assassinada. E quando finalmente o crime foi esclarecido, quem foram os assassinos? O esposo dela, pastor de igreja, com a ajuda de um pregador, um tal de um bispo Zadok, que é cantor de Coril de Fogo, com a ajuda de um evangelista Gideão. Um pastor, um bispo e um evangelista. Mataram essa mulher. O marido pagou esses 2 miseráveis para cometer esse crime. O evangelista, segundo a polícia, segurou, imobilizou a Sara, e o bispo golpeou com várias facadas. E logo em seguida atearam fogo ao corpo. Repito, um pastor, um bispo e um evangelista. Aí eu fico pensando, outra tristeza de quem consagrou esse camarada ao ministério pastoral. Eu me esconderia, eu nunca mais saía de casa. Se tivesse sido consagrado através das minhas mãos, uma desgraça dessa, misericórdia. Se bem que a maioria desses caras, eles se autoproclamam, eles não são consagrados.
Eles se autoproclamam pastores. De repente, eles estalam o dedo assim: agora eu sou pastor, agora eu sou bispo, agora eu sou evangelista. Não sei se foi o caso deles, mas isso acontece também. Mas, meus irmãos, quando vocês puderem, e se vocês quiserem, coloque lá no YouTube, Pastor Ederlan Mariano. Veja as pregações daquele homem. Veja como aquele homem pregava, com aquela voz forte, poderosa. Ele também cantava. Coloca lá no YouTube, Bispo Zadok, um gordinho, fortinho, uns corinhos de fogo. Aí a igreja rodopiando enquanto ele cantava. Do evangelista não tem nenhum vídeo, pelo menos eu procurei, não encontrei. Mas do pastor Ederlan e do Bispo Zadok, meu Deus do céu. Quando aqueles homens abriam a boca, as irmãzinhas do círculo de oração, com aqueles vestidos até o tornozelo, ficava parecendo um guarda-chuva vestido assim, rodava tanto que o guarda-chuva, que o vestido abria, ficava, sabe? Assassinos, miseráveis, sabiam pregar, sabiam cantar, abria a boca para falar línguas estranhas, revelações, profecias, mas é impossível o Espírito Santo estar no coração desses homens, é impossível. Quem tem o Espírito Santo não faz o que eles fizeram, não. E eu fico pensando, meu Deus do céu, quantas e quantas pessoas ficaram frustradas, decepcionadas depois que o crime foi esclarecido. O tal do Zadok, meus irmãos, foi preso em cima do altar. A polícia entrou dentro da igreja e o algemou em cima do altar. Ele seria o pregador da noite. Repito, homens que quando pegavam o microfone para pregar ou para cantar, todo mundo certamente abria a boca para dizer: ei, esse pastor Ederlan é fogo puro, que homem cheio do Espírito Santo. Bispo Zadok, ou aquele homem ali é homem de Deus, aquele homem é cheio do Espírito Santo. Com certeza o comentário era esse. Por quê? Porque o povo se deslumbra com os dons, com os talentos humanos, e não está nem para testemunho. Meus irmãos, no dia que vocês virem eu trazer alguém aqui para pregar que eu não conheça, acredite, Deus não vai se agradar. Eu tenho esse zelo aqui, eu tenho essa preocupação. Porque esse Ederlan, esse Zadok, se o crime não tivesse sido esclarecido, estaria até hoje percorrendo a Bahia. Eles ficavam mais aqui no estado mesmo, estariam até hoje enganando, pregando mentira, pregando engano, com profecias falsas, revelações falsas. E o povo abrindo a boca para dizer: homens cheios do Espírito Santo. Por isso, meus irmãos, vamos ter discernimento. As pessoas estão dando mais importância ao ser pentecostal, no sentido de ficar rodopiando, de ficar pulando, de ficar profetizando, de ficar tendo revelações, do que com fruto, com testemunho. Isso é triste. Isso é pedra de tropeço. É transformação de vida. E eu não estou aqui dizendo que os dons cessaram. O Espírito Santo ainda hoje derrama dons. Ainda hoje, meus irmãos, o Espírito Santo derrama dons de visões, de sonhos, profecias, revelações. O dom da língua estranha é um dom maravilhoso. Temos que buscar porque edifica a nossa fé. Mas o mais importante é o fruto. É o fruto do Espírito Santo, que revela que verdadeiramente esse homem, essa mulher, de fato são cheios do Espírito Santo de Deus. E a respeito do pentecostal, meus irmãos, o movimento pentecostal surgiu há pouco mais de 100 anos. A igreja de Jesus Cristo tem 2000 anos. Então quer dizer que antes do movimento pentecostal, a igreja não era igreja? A igreja não servia para nada? Foi só de 100 anos para cá, quando começou o movimento pentecostal, é que de fato a igreja passou a ser igreja? Não. Isso é zombar de Deus. Isso é zombar de Deus. Precisamos estar atentos, precisamos ter discernimento, precisamos ter, meus irmãos, a nossa vida sensível à voz do Espírito Santo de Deus, para não cairmos no engano. Ah, pastor, mas será que Deus não usa essas pessoas de vez em quando?
Volto a dizer, eu duvido. Posso estar errado. Diante do trono do juízo, Deus pode até me corrigir. Porque, meus irmãos, eu não quero dessa não. Ah, Deus usa quem Ele quer. Não, Deus usa quem se consagra. Deus usa quem se rende a Ele. Esse negócio de Deus usa quem Ele quer, ó, não está na Bíblia não. Deus usa quem se consagra. Ah, pastor, mas Deus usou a mula de Balaão. É isso mesmo. Deus prefere usar uma mula do que um infeliz desse. Deus prefere usar uma mula, Deus prefere usar um animal do que uma pessoa que não é transformada, que não é restaurada, que de fato não é cheia do Espírito Santo. É verdade, isso é verdade. As pessoas abrem a boca para dizer que Deus usa quem Ele quer, tendo em mente a mula de Balaão, sendo que ali já é a própria resposta. Deus usou a mula porque o profeta Balaão estava corrompido. Tinha um profeta em cima daquela mula e Deus preferiu usar a mula. Então, meus irmãos, não é diferente hoje. E essa palavra aqui, esse ensino, é para que vocês entendam. Ali na frente da igreja, de todo o tamanho, está escrito pentecostal. Que nós não viemos misturar as coisas. Ser pentecostal não é ser burro, não. Ser pentecostal não significa que a gente tem que atribuir ao Espírito Santo o que não é do Espírito Santo. Ah, pastor, então quer dizer que rodopiar, pular, cair no chão não é do Espírito Santo? Não é isso que eu estou falando. O Espírito Santo age sim dessa maneira, meus irmãos, de formas particulares na vida de muitas pessoas. Eu acho que os irmãos nunca me viram caindo aqui fisicamente na igreja. Mas quantas vezes eu estou pregando aqui, e eu gosto de falar isso, porque é uma particularidade minha com o Espírito Santo. Quantas vezes, ontem aconteceu aqui, somente eu e mais uns 4 ou 5 irmãos, eu estava aqui compartilhando a palavra e as minhas orelhas quentes, queimando. É assim que eu sinto o Espírito Santo. A particularidade do Espírito Santo comigo é dessa forma. Mas eu já fui levado ao chão muitas vezes, já fui carregado da igreja muitas vezes. Então sim, cair, rodopiar, pular, não quer dizer que a pessoa está ali sendo enganada por um espírito maligno. Não, a pessoa pode estar ali genuinamente sendo tocada pelo Espírito Santo. Mas se a pessoa viver essa experiência dentro da igreja e do lado de fora não dá bom testemunho, aí eu vou duvidar. Se dentro da igreja rodopiar, pular, correr pela igreja e do lado de fora essa pessoa não dá bom testemunho, eu vou desconfiar que aquela pessoa estava na carne e não de fato no Espírito de Deus. Então temos que ter esse zelo, temos que ter esse discernimento. E a respeito do pentecostal, meus irmãos, Pentecoste é uma festa judaica. Sabe por que a palavra pentecostal existe e foi atribuída dentro da igreja? Porque o derramado do Espírito Santo coincidiu com a festa de Pentecoste. A palavra Pentecoste é judaica. Pentecoste é uma festa judaica. Pentecoste, o Espírito Santo, não tem nada a ver literalmente, teologicamente não tem nada a ver. Mas o derramado do Espírito Santo coincidiu com aquela festa. Jerusalém estava cheio de pessoas. Jerusalém estava cheio de judeus. Judeus de todas as partes iam para Jerusalém durante a festa de Pentecostes. Aí coincidiu que o derramado do Espírito Santo fosse ali nos dias de Pentecostes. Aí é por causa disso que associou o Espírito Santo ao Pentecoste. Mas o Espírito Santo, repito, o Espírito Santo não é batista, o Espírito Santo não é presbiteriano, o Espírito Santo não é tradicional, o Espírito Santo não é pentecostal, o Espírito Santo não é neopentecostal. O Espírito Santo é Deus. É Deus na minha vida, é Deus na sua vida, nos transformando para sermos testemunhas de Cristo, para sermos testemunhas que Jesus Cristo mudou, transformou e mudou a nossa história, meus irmãos. Sejamos cheios do Espírito Santo. Sejamos cheios para, em primeiro lugar, o mundo enxergar a luz de Cristo através da minha vida e da sua vida. Ore em línguas, profetizem, tenham revelações, tenham sonhos. Não é proibido, o Espírito Santo de fato faz isso. Mas em primeiro lugar o fruto, o testemunho. É você passar pelas ruas e ter a paz no coração. Não. Ninguém pode dizer nada contra mim. Ninguém pode levantar um falso testemunho contra mim, porque a minha forma de viver já desmente aquela pessoa. A minha forma de viver já prova que é mentira. Meus irmãos, a melhor coisa que pode acontecer na vida de um homem e de uma mulher é ela se defender sem precisar abrir a boca.
O simples testemunho já cala a boca de qualquer mentiroso. O simples testemunho já faz com que as pessoas não acreditem. Não acreditem no que aquela pessoa está dizendo. Essa semana aconteceu algo bem engraçado. Nós sabemos que o Neto está passando por uma situação complicada. E eu vou falar porque foi engraçado. Não vai ser ofensivo para ele, muito menos para mim. Mas ele ali no meio daquela doideira, no meio daquela loucura, ele olhou para mim e disse: ah, pastor, o senhor não pode olhar por mim não, porque o senhor gosta de novinha. O senhor gosta de novinha. Eu quase falei para ele: é verdade. Eu sou 10 anos mais velho que Jennifer. Sabe? Mas se Neto sair pela rua dizendo isso, embriagado ou fora de si, eu não vou me preocupar nem um pouco em sair por aí desmentindo. Nem um pouco. Consciência limpa, coração tranquilo. Tranquilo a respeito disso. Por quê? Porque eu sei o testemunho que eu tenho. Não somente nessa área, mas em outras áreas que o Espírito Santo está me ajudando. O Neto não estava sendo maldoso, o Neto não estava sendo ofensivo, ele estava em um estado mental complicado, tá bom? Entendo as coisas. Então, meus irmãos, o testemunho, o bom testemunho, cala a boca de toda e qualquer calúnia. O bom testemunho lança por terra toda palavra maldita proclamada contra a minha vida ou contra a sua vida. Sexta-feira, quem não veio, perdeu uma piada pronta que eu contei aqui. Mas se aquela coroa que me achou bonitona, se aquela coroa que me achou bonitão ali no salão de beleza, saísse por aí espalhando que o pastor Nido deu em cima dela, ou que o pastor Nido namorou com ela, de igual maneira, não vou gastar saliva, não vou me preocupar nem um pouco em desmentir, nem vou colocar minha esposa para bater nela. Porque eu sei o bom testemunho que eu prego, eu sei o bom testemunho que eu vivo. Bom testemunho não de mim mesmo, mas do fruto do Espírito Santo, porque de mim mesmo, misericórdia, mas o fruto do Espírito Santo habitando em mim. Então, meus irmãos, ser cheio do Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo é o testemunho, é vida transformada. E todo aquele que é transformado, todo aquele que tem o fruto do Espírito Santo, Deus concede dons. Deus concede dons espirituais. Amém?